E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma única frase. É uma sabedoria antiga, mas que parece que foi escrita ontem, sabe? Fala direto sobre um dos nossos maiores desafios hoje em dia, a ganância. Poxa, como é que algo tão antigo pode ser tão atual? É isso que a gente vai descobrir. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo quer coisas. A gente busca melhorar de vida, claro. Mas qual é o ponto de virada? Sabe, quando é que esse desejo, que é super saudável, cruza aquela linha e vira uma coisa destrutiva? Em vez de construir, começa a derrubar tudo. É exatamente aí que essa sabedoria de hoje entra para nos dar uma luz. Então, vamos direto ao ponto. A nossa base para essa conversa é um trechinho de Provérbios, capítulo 1, versículo 19. É uma frase só, mas olha que frase. Ela carrega um aviso que é, nossa, poderoso e muito direto. Vamos ler com calma, prestando atenção em cada palavra. Diz assim: Este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Uau! Pesado, né? As palavras são fortes, não tem como negar. Aqui, a ganância não é tratada como um simples defeito de caráter. Não. Ela é descrita como uma força ativa, quase como uma entidade que age. Uma assassina, de fato. E sabe o que é bem interessante na análise desse provérbio? É que a gente consegue quebrar ele num formato de pergunta e resposta. É isso mesmo. Ele levanta duas questões super claras e para cada uma dá uma resposta assim, papum, diretaça. Então a primeira pergunta que surge da primeira metade do versículo é essa aqui. Qual é o fim da linha para quem é ganancioso? Sabe, qual é o resultado final inevitável por uma pessoa que é dominada por essa vontade de ter mais e mais? E a resposta é de uma simplicidade que assusta: a morte. Só isso. Sem rodeios, sem talvez. O provérbio simplesmente traça uma linha reta, sem desvios, entre a ganância e o fim da vida. Beleza. Agora vem a segunda pergunta, que foca mais no processo. Tá? Se o destino final é a morte, o que a ganância vai fazendo no meio do caminho? Como é que ela age na vida da pessoa? A resposta, de novo, é super definitiva. Tira-lhe a vida. Percebe a diferença? É sutil, mas é muito poderoso. Não é que a pessoa gananciosa simplesmente morre um dia. Não. É a ganância que ativamente rouba a vida dela. A ganância é a protagonista dessa destruição toda. Certo. Mas como é que a gente entende essas respostas tão duras? Para isso, a gente precisa olhar mais de perto para a definição de ganância que a fonte nos dá e entender direitinho como ela leva a essa tal de ruína. Então olha só, aqui está o ponto-chave da coisa toda. Ganância não é só querer ter alguma coisa. É o desejo excessivo, sabe? Aquele desejo descontrolado. E esse desejo age em duas etapas bem claras. Primeiro ele cega, tira sua noção das coisas e depois ele destrói. E essa destruição não é de um jeito só não, ela acontece em três frentes, em três níveis. Primeiro vem a ruína moral. É quando a pessoa joga para o alto os valores, os princípios, tudo em nome de ter mais. Depois, a ruína espiritual. Aquele vazio por dentro, sabe? Que dinheiro nenhum, coisa nenhuma consegue preencher. E por fim, a ruína física, que é o ponto final que o provérbio já tinha cantado à pedra. Mas calma aí, a análise não para só no aviso, no perigo. Ela também aponta uma saída. Existe um caminho alternativo para escapar dessa armadilha. Vamos ver qual é essa outra estrada. E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, o caminho da ganância. Começa com o desejo sem limites, que leva à cegueira, que leva à destruição e, no fim, à morte. Agora olha o outro lado, o caminho do contentamento. Esse começa com a gente dizendo não para a ganância. Isso leva à aceitação, a ficar satisfeito com o que se tem e o resultado final, vida. São dois destinos completamente opostos. E o conselho que fecha essa ideia toda é super prático. Resume tudo. É um chamado para a gente agir. E tem duas partes. Primeiro, é um ato de decisão mesmo, rejeitar a ganância. E segundo, é um ato de gratidão, encontrar alegria, contentamento naquilo que já se tem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa, né? No nosso mundo de hoje, com essa cultura que o tempo todo grita tenha mais, seja mais, que nunca nos deixa satisfeitos, o que significa de verdade viver com contentamento? Como a gente aplica essa sabedoria milenar no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, por acompanhar essa análise.